Olá pessoal, nesta aula nós vamos aprender uma noção sobre frações, números racionais. Então pessoal, para entender bem o que significa fração e como utilizar, nós temos que ter a noção que o número ele tem basicamente duas funções, contar e medir, certo? Portanto, até agora nós trabalhamos com a ideia do número natural, né? Nós conhecemos o número natural, que é aquele que nós utilizamos para fazer a contagem. Pode ser representado pela letra N, certo? E o seu conjunto é formado pelos números 0, 1, 2, 3 e 3 pontinhos, né, para indicar os infinitos números naturais, certo? Portanto, nós podemos contar, né, um celular, 2 celulares, 3 celulares. É uma quantidade de objetos que pode ser facilmente contada, mensurada, certo? Já para medir, a ideia de medir, ela necessita mais do que os números naturais. Ela precisa, essa ideia, de fracionar, de dividir em partes. Veja só, as pessoas têm tamanhos diferentes e, por exemplo, uma pessoa tem 1,5 m, né? Nós dizemos que tem 1,5 m, 1,80 m. Então eu estou particionando uma unidade inteira, que é o metro, em partes, né? Nós já temos essa noção, mas não sabemos como representá-la no mundo ou no campo dos números fracionários, dos números racionais. Então, para medir, nós vamos precisar saber representar, né, a metade, né, o terço de um objeto. Por isso, a parte inteira que nós conhecemos, ela pode ser dividida em partes iguais, ok? Vejamos um exemplo. A professora Natália distribuiu para seus alunos uma tira de papel dividida em 6 partes iguais e pediu a cada aluno que pintasse de vermelho apenas uma parte. Aqui, nós pintamos, foi pintado aqui de amarelo, certo? Repare que cada aluno pintou uma parte num total de 6, ou seja, ela dividiu em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pintou apenas uma, ok? Ou seja, cada aluno pintou 1/6 da tira. Ora, aqui nós podemos ver que o número que representa essa divisão, essa fração, é formado por 2 números. Um está em cima e o outro está embaixo. O número que está em cima, ele é chamado de denominador. O que está embaixo, chamado de denominador. Na verdade, o número é tudo isso aqui. Aqui nós temos o algarismo 1 e o algarismo 6. Ok? Eu falo número para facilitar a compreensão de vocês. Ok? Vejam só. O numerador, ele representa a parte selecionada. Ou seja, essa aqui que foi destacada. O 6, que é o denominador, é a quantidade de vezes que o objeto foi dividido. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Ou seja, eu dividi um inteiro. Eu tinha lá essa tira de papel e eu dividi em 6 partes. Uma delas eu destaquei. Por isso que ficou 1/6. Um exemplo bem próximo da realidade que eu posso citar aqui, por exemplo, é uma pizza. Se eu pegar uma pizza, tentar desenhar aqui uma pizza, certo? Nós sabemos que podemos dividir. Quando a gente vai comprar uma pizza, nós podemos comprar uma pizza grande, pequena, grande, né, média, né, com 6 pedaços, com 8 pedaços. E aí
nós podemos fazer uma divisão dessa forma. Digamos com 4 pedaços. Compramos uma pizza que dividimos em 4 pedaços. Né? Então, eu gosto de pizza, comi 2 pedaços. Certo? 2. Ora, estava dividido em 4. Eu comi 2. Então, eu comi uma fração chamada de 2/4. Ou seja, eu comi 2/4 da pizza. Ok? É assim que nós representamos. Se eu, por exemplo, tivesse comido 3 pedaços, eu colocaria aqui 3/4 da pizza. Veja que nós chamamos esse número de uma maneira diferente. Cada fração tem uma maneira de ser chamada. Vamos ver? Então vamos ver como se lê. Se eu tenho, por exemplo, uma fração onde o denominador, ou seja, o número de baixo é um 2, eu chamo de meio. 3 meios, certo? Poderia ser 1 meio. Eu também posso chamar de 1/2? Posso, mas a maneira correta de se ler por extenso é 1 meio. Se eu tenho uma fração com o número 3 embaixo, certo? Eu tenho 2/3, por exemplo, né? Porque eu tenho um todo dividido em 3 partes, ou seja, 2/3. 2, selecionei 2 partes de 3. E assim sucessivamente. Se eu tiver um denominador 4, será 1/4. Um denominador 5 será 2/5. Um denominador 6, 1/6, como foi no exemplo. Um denominador 7, 1/7. 1/8. E denominador 9, 2/9. O mais fácil é 1/10, né? Se o denominador tiver o número 10, então nós chamamos de décimo. 1/10, 2/10, certo? E assim por diante. Se eu tiver, por exemplo, 1 e aqui for 10, é 1/10. Se aqui tiver qualquer número, mas aqui for 100, será centésimo. Se tiver 1000, será milésimo. Essas frações de denominador, né, cujos denominadores são 10, 100 e 1000, nós chamamos respectivamente de décimo, centésimo ou milésimo. Vejam que se tiver 2 é meio, 3 é terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E se tiver um número no denominador 11, como é que nós chamamos? Os demais números, né? Por exemplo, eu posso ter 8/15. Eu posso ter 7/35. Como nós chamamos esse tipo de fração que foge do padrão? Nós chamamos de 1, falamos o número 11, né? 11 avos. Essa é a maneira correta de pronunciar. 1 11avos, 8 15avos, 7 35 avos. Ok? Então essa é a maneira de se ler as frações corretamente. Então, pessoal, essa nossa aula sobre introdução à fração é para termos uma ideia de que precisamos dos números fracionários ou dos números racionais quando quisermos utilizar não apenas a contagem, mas a medição ou a divisão de um objeto em partes iguais. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.